aí para o teu coração, viu? Olha, irmãos, aleluia, deixa eu dizer aqui uma coisa, eu estou com a palavra aqui preparada. Uma coisa, você tem sonhos, meu Deus, você tem planos, você tem projetos, né? Louvado seja o nome do Senhor, o que tu queres que Deus te faça, não é? E nós, irmãos, sonhamos, nós desejamos, nós almejamos muitas coisas, não é verdade? E talvez você tenha um sonho, você tenha um desejo, talvez você esteja há muito tempo pedindo algo a Deus. Amém? E você pode fazer, você deve fazer. Jesus, ele disse, pedi, pedi, e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei, abre-se-vos-á a porta, não é verdade? Jesus, ele disse isso, ele ensinou a gente a pedir a ele. Porém, eu quero lhe dizer uma coisa, que além dos teus sonhos, além das tuas vontades, além do desejo do teu coração, eu quero lhe dizer que existe o plano de Deus para a sua vida. Existem os sonhos de Deus para a sua vida. Você foi feito com um propósito. Você foi criado por um propósito. Deus te deu vida com um propósito. Existe o plano de Deus na sua vida. Existem os sonhos de Deus na sua vida. Existe uma vontade de Deus para a sua vida. E que possamos buscar também essa vontade. Amém? Há exemplo aí, eu lembro as palavras do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando ele disse, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Não é? E quando nos ensinou a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Eu quero te convidar a buscar os sonhos de Deus para a sua vida. Eita, é forte, não é? Talvez você tenha buscado durante muito tempo os teus sonhos. Talvez você tenha buscado realizar tuas vontades, satisfazer os teus desejos. Mas nessa manhã, dia 6 de abril de 2018, eu quero te convidar a buscar os sonhos de Deus para a tua vida. Aleluia. Eu sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, e é pensamento de bem e não de mal, para no fim vos dar o que desejais. Confia no Senhor. Deus tem o melhor para você. Amém? E aí é uma breve reflexão desse hino. Os sonhos de Deus são maiores do que os meus. Os sonhos de Deus para a tua vida são maiores do que os sonhos de Deus para você mesmo. Amém? Então confia aí no plano de Deus para a tua vida. Confia na vontade do Senhor. Viu? Creia, aleluia, na palavra dele. A palavra dele diz, provai e vede que o Senhor é bom. Provai e vede que o Senhor é bom. Aleluia. E Deus, ele é bom, tá bom? Irmãos, eu quero trazer aqui, a hora passa depressa, não é verdade? Mas eu quero trazer aqui uma reflexão. Meu Deus, está um calor aqui tremendo. Eu quero, meu Deus, né? Porque eu esqueci de ligar o ventilador ali. Glória a Jesus. Mas vamos seguir, para eu não perder aqui o fio da meada, não é? E eu quero trazer aqui uma reflexão da palavra de Deus, tá bom? E qualquer semelhança com os acontecimentos atuais, viu, irmãos? Eu quero que você medite na palavra de Deus. Medite na palavra de Deus e conheça um pouquinho do nosso Deus através da sua palavra, não é? Como está escrito, o salmista disse, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra, Senhor. Né? Lâmpada para os teus pés, luz para os teus caminhos. É a tua palavra, Senhor. Então a palavra de Deus, ela ilumina, né? A palavra de Deus,
ela salva, a palavra de Deus liberta, tá bom? E vamos meditar aqui nesta palavra. Eu quero ler um versículo. Não, vou ler o texto maior, tá certo? Depois eu leio o versículo, alguns versículos menores aqui. Mas o texto maior, Ezequiel, capítulo de número 18, a partir do versículo 20. Ezequiel, capítulo 18, a partir do verso 20, tá bom? Vou fazer aqui a leitura. Se você estiver em casa, próximo de uma Bíblia, aí eu te convido, amém, a pegar a Bíblia e conferir a leitura aí na tua Bíblia e vamos refletir nessa palavra. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre este. Mas se o perverso se converter de todos os pecados que cometeu, e guardar todos os meus estatutos, e fizer o que é reto e justo, certamente viverá, não morrerá. De todas as transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Pela justiça que praticou, viverá. Acaso tenho eu prazer na morte do perverso? Diz o Senhor Deus. Não desejo eu antes que ele se converta dos seus caminhos e viva? Mas desviando-se o justo, olha, preste atenção, desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, fazendo segundo todas as abominações que faz o perverso, acaso viverá? De todos os atos de justiça que tiver praticado, não se fará memória. Na sua transgressão com que transgrediu e no seu pecado que cometeu, neles morrerá. No entanto, dizeis, o caminho do Senhor não é direito. Ouvi agora, ó casa de Israel, não é o meu caminho direito? Não são os vossos caminhos tortuosos? Desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, morrerá por causa dela. Na iniquidade que cometeu, morrerá. Mas convertendo-se o perverso da perversidade que cometeu e praticando o que é reto e justo, conservará ele a sua alma em vida. Pois se considera e se converte de todas as transgressões que cometeu, certamente viverá, não será morto. No entanto, diz a casa de Israel, o caminho do Senhor não é direito. Não são os meus caminhos direitos, ó casa de Israel? E não são os vossos caminhos tortuosos? Portanto, eu vos julgarei a cada um segundo os seus caminhos. Ó casa de Israel, diz o Senhor Deus, convertei-vos e desviai-vos de todas as vossas transgressões, e a iniquidade não vos servirá de tropeço. Lançai de vós todas as vossas transgressões, com que transgredistes, e criai em vós coração novo, espírito novo. Pois por que morrereis, ó casa de Israel? Porque não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus. Portanto, convertei-vos e vivei. Meu Deus, aleluia. Está entendendo aí? Vamos entrar no raciocínio de Deus nessa manhã. Vamos entrar aí no senso de justiça de Deus. Como o nosso Deus é justo e como ele faz justiça. Vamos meditar nisso nessa manhã. Vamos orar? Mirali, por favor, se tu puder, traga aquele outro ventilador para ligar aqui, por favor. Me ajude, a minha princesa. Vamos fazer uma oração, em nome de Jesus, e meditar nessa palavra que acabamos de ler. Pai Santo, Pai querido, Deus da glória, graças te damos por essa manhã linda, viu, por esse dia que o Senhor nos concede, porque tu és bom e a tua misericórdia dura para sempre. Aleluia, ao Senhor seja o louvor, a honra, a glória para todo sempre.
Pai querido, graças te damos pela tua palavra que foi lida nessa hora, por cada, Senhor, irmão, irmã, amigo, amiga, ó Deus, que está agora online conosco aqui por essa rede social, e todos que virão também ainda assistir ou ouvir essa palavra, Senhor, que será publicada, que será compartilhada. Meu Deus, a tua palavra é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho, e que ela nos ajude nessa manhã a também compreender o controle e o domínio que o Senhor exerce sobre tudo e sobre todos. Porque nós temos entregado o Brasil nas tuas mãos. Nós temos entregado, Senhor, o povo desta nação em tuas mãos. Nós temos declarado que o Brasil pertence ao Senhor Jesus. Aleluia. E nós, meu Pai, temos te pedido também justiça. Aleluia. Porque são muitos os que têm fome e sede de justiça. E que a tua palavra, com o poder do teu Espírito Santo nessa manhã, possa nos iluminar na sua forma, na sua maneira, aleluia, de pensar, Jesus. Que possamos, pela tua misericórdia, entrar um pouquinho nos teus pensamentos, através do teu Espírito Santo, através da tua palavra, para compreendermos melhor a tua vontade na vida de cada um de nós. Amém? Glória a Jesus, glória a Jesus. Irmãos, que Deus possa falar contigo. Você entendeu aqui? Vamos ver aqui passo a passo. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre este. A alma que pecar, essa morrerá. Amém? Nós sabemos lá no Novo Testamento, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 6, no verso 23, ele diz: o salário do pecado é a morte. O sábio Salomão, lá em Provérbios, no capítulo de número 14, em Provérbios ele diz: há caminhos que para o homem parece direito, mas o seu fim é a morte. Mas há caminhos que para o homem parece direito e o seu fim é a morte. Louvado seja o nome do Senhor. A alma que pecar, essa morrerá. E foi justamente por causa dessa morte, pelo pecado, por causa do pecado e a morte, foi que Deus enviou o seu Filho Jesus, irmãos. Foi que Jesus veio por amor de nós como nosso Salvador, para nos salvar dos nossos pecados, para nos salvar da morte, irmãos, e do juízo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu quero trazer aqui, através da leitura dessa passagem aqui em Ezequiel, uma compreensão básica do raciocínio, do pensamento do nosso Deus, acerca do pecado, da transgressão e dos erros humanos. Nós já lemos e vamos ler de novo, e eu quero mais uma vez já antecipar. Ele disse que ele não se agrada, irmãos, da morte de ninguém. Ele não se agrada da morte de ninguém. Ele não se agrada nem da morte do perverso. A Bíblia diz que Deus chora quando um pecador, por exemplo, quando o pecador morre, Deus chora a morte de um pecador. Porque Deus é bom. Mas eu quero que você entenda nessa manhã uma coisa. Nós que estudamos a palavra, sabemos que Deus ele traz consigo, é inerente a Deus, está nele alguns atributos. Deus ele é bom. Eu já citei aqui: provai e vede que o Senhor é bom. Deus ele é bom. Deus ele é amor. Deus ele é amor. Mas também, irmãos, Deus ele é justiça. Deus ele é justiça. A justiça de Deus não anula o amor de Deus. Nem o amor de Deus anula a sua justiça. E esse texto aqui nos faz compreender como caminha junto
o amor e a justiça de Deus. A justiça e o amor de Deus. Veja aí, ele diz: a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre este. Mas, veja só, mas se o perverso se converter de todos os seus pecados que cometeu, e guardar todos os meus estatutos, e fizer o que é reto e justo, certamente viverá, não será morto. Preste atenção. A alma que pecar, essa morrerá. Mas se o pecador se arrepender e se converter e passar a andar nos mandamentos do Senhor, na vontade de Deus, aí Deus ele vai repreender a morte. Diz o seguinte: se ele passar a fazer o que é justo e reto, ele viverá e não será morto. Ele só seria morto se ele continuasse na sua vida de pecado. Mas se ele se arrepender, ele não será morto. Você está entendendo aqui? Eu vou repetir, porque é muito importante o entendimento desse raciocínio de Deus, da maneira de Deus pensar, para que você possa compreender a sua vontade. A alma que pecar morrerá, mas se o perverso se converter de todos os pecados que cometeu e guardar todos os meus estatutos e fizer o que é reto e justo, certamente viverá, não será morto. De todas as transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele, pela justiça que praticou, viverá. O que ele está dizendo aqui? Se o perverso que praticava a perversidade se arrepender e se converter, ele viverá, não morrerá. E Deus, olha o que está dizendo aqui, Deus não se lembrará do pecado que antes ele praticava. E por que Deus não vai se lembrar? Porque ele se arrependeu, porque ele se converteu, porque ele mudou as suas atitudes. E arrependimento é isso, viu, irmãos? Arrependimento é mudança de atitude, é mudança de mente. Paulo diz: aquele que roubava não rouba mais, aquele que se prostituía não se prostitui mais. Ele está falando de quem? De quem se arrependeu. Há um sentimento muito parecido com o arrependimento e que pode nos enganar. É um sentimento que nós chamamos de remorso. Remorso. A pessoa, quando tem remorso, ela chora. Mas, se ela tiver de praticar o mesmo erro de novo, ela pratica, porque não teve arrependimento. Então, arrepender não é chorar. Arrepender é mudar de atitude. É mudar a prática de vida. Amém? Arrependimento é mudança de mente e mudança de atitude. Mudança de atitude. E é isso aqui que Deus está falando. Que quando uma pessoa se arrepende de todas as transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Pela justiça que praticou, agora viverá. Porque ele agora está andando nos mandamentos do Senhor. E Deus não se lembra do tempo da ignorância, porque houve arrependimento. Aí Deus diz, verso 23 aqui, Ezequiel capítulo 18: acaso tenho eu prazer na morte do perverso? Diz o Senhor Deus, não desejo, olha o que ele diz, não desejo eu a morte de ninguém. Aleluia. Você está entendendo que Deus é amor? Que Deus ele é bom, mas sem deixar de ser justo, sem deixar de ser justiça, que a justiça não anula, a justiça de Deus não anula o seu amor, nem o seu amor anula a sua justiça, entenda. Acaso tenho eu prazer na morte do perverso? Não. Se o perverso se arrepender, se o perverso se converter, ele viverá.
Aleluia. Eu não desejo a morte de ninguém, antes que ele se converta dos seus caminhos e viva. E viva. Mas, preste atenção agora, olha a outra parte. Verso 24, capítulo 18, Ezequiel. Mas desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, fazendo segundo todas as abominações que faz o perverso, acaso viverá? De todos os atos de justiça que tiver praticado, não se fará memória da sua transgressão com que transgrediu, e no seu pecado que cometeu, neles morrerá. Preste atenção agora. Ele está dizendo, se agora o justo, que andava na justiça, que praticava os seus mandamentos, andava nos caminhos do Senhor, se ele se desviar e começar a praticar injustiça, se ele começar a roubar, a se prostituir, a adulterar, a pecar, se ele era justo e começar a praticar o pecado e andar na prática do pecado, preste atenção, desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, fazendo segundo todas as abominações que faz o perverso. Aí Deus diz, acaso viverá? De todos os atos de justiça que tiver praticado, não se fará memória. Preste bem atenção. Deus, ele disse, se o perverso se converter e se arrepender, dos seus pecados, Deus não se lembrará mais, Deus perdoa. Amém? E se ele passar a andar na vontade do Senhor, ele viverá. Mas se o justo que andava na sua justiça começar a praticar iniquidade, olha o que Deus está dizendo aqui. Da justiça que outrora ele praticou, não se fará memória. Na sua transgressão com que transgrediu, e no seu pecado que cometeu, neles morrerá. Porque é o pecado que mata. O pecado leva à morte, irmãos. Se você anda na justiça, na vontade do Senhor, nos mandamentos do Senhor, você está no caminho de vida. Mas se você se desviar do caminho de vida, sair do caminho de vida e praticar iniquidade, você entrou no caminho de morte. A morte está adiante. E aí Deus diz assim, que cada um, irmãos, a alma que pecar, está aqui, a gente já leu, a alma que pecar morrerá. Aleluia. Não se desvie do caminho do Senhor, não saia da presença de Deus. Aleluia. Confia nele, fica na porta, fica na porta. Não deixa Satanás te enganar, não deixa o mundo te iludir. Não deixa o mundo te iludir. Porque se você se desviar, não se fará lembrança, está escrito aqui, memória do bem que você fez. Não tem essa conversa de que, não, eu já fiz muita coisa boa, mas começa a fazer o que é errado. O que você fez de bem, de bom, não se trará a lembrança. É palavra de Deus. É palavra de Deus. Você está entendendo? Se o perverso se converter, não se fará lembrança dos pecados que ele praticou, mas pela justiça que ele agora vive e anda, ele viverá. Mas se o justo que praticava a justiça se desviar e passar a praticar iniquidade, não se fará lembrança da justiça que ele um dia fez, mas pelo pecado que agora ele praticou, nesse pecado ele morrerá. É que... Aí preste atenção, aí Deus diz assim, no entanto dizeis, o caminho do Senhor não é direito. Ouvi agora, ó casa de Israel, não é o meu caminho direito? Não são os vossos caminhos tortuosos? Aleluia. Irmãos, Paulo disse assim, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Eu quero te dizer que justo é Deus.
Deus, ele é justo. Deus, ele é justo. E deixa eu te dizer, ele não é e nem será injusto com ninguém. O ser humano, ele pode ser injusto. O ser humano, no seu estado perverso, no seu estado pecaminoso, ele pratica a injustiça e ele pode ser injusto. Mas Deus, ele é justo. Deus, ele é justo. E para entender a justiça de Deus, eu estou lendo aqui esse versículo, essa passagem, para raciocinarmos, amém, no pensamento de Deus. Precisamos entender qual a vontade de Deus. Aí preste atenção. Aí ele diz assim: desviando-se justo da sua justiça e cometendo iniquidade, morrerá por causa dela. Na iniquidade que cometeu, morrerá. Mas convertendo-se o perverso da perversidade que cometeu, e praticando o que é reto e justo, conservará ele a sua alma em vida. Pois se considera e se converte de todas as transgressões que cometeu, certamente viverá e não será morto. No entanto, diz a casa de Israel: o caminho do Senhor não é direito. Não são os meus caminhos direitos, ó casa de Israel, e não são os vossos caminhos tortuosos? Portanto, eu vos julgarei a cada um segundo os seus caminhos. Meu Deus. Eu julgarei a cada um segundo os seus caminhos. Ó casa de Israel, diz o Senhor Deus: convertei-vos e desviai-vos de todas as vossas transgressões, e a iniquidade não vos servirá de tropeço. Convertei-vos e desviai-vos de todas as vossas transgressões, e a iniquidade não vos servirá de tropeço. Eu me lembrei aqui, irmãos, cai como uma luva esse testemunho aqui que eu vou trazer para vocês. Eu esqueci, sinceramente, perdoa-me, possa ser até que esse vídeo possa chegar a ele, mas no momento aqui eu esqueci do nome dele, Mas, tempos atrás, chegou um cidadão aqui, uma pessoa aqui em nossa igreja. Essa pessoa, ela estava rodando o Brasil, ela veio do Rio de Janeiro, estava rodando o Brasil, e ela veio bater aqui em um culto nosso aqui na nossa igreja. Ele gostou do culto e ficou visitando nossos cultos, os nossos cultos. É muito forte esse testemunho, viu o que eu vou dizer? É muito forte, meu Deus. Mas eu vou dizer que é para a glória de Deus, amém? E preste bem atenção, porque quando a pessoa se converte, irmãos, Deus, ele dá livramento à pessoa. Quando a pessoa se arrepende, Deus, ele livra a pessoa. E o pecado que outrora cometeu, Deus não permite, viu? Deus não permite que venha a morte sobre a vida dele, que venha, porque ele se arrependeu. Então, por isso que Jesus, ele é salvador, ele salva. Ele nos salva dos nossos pecados. E esse irmão, preste bem atenção, esse irmão, ele começou a frequentar os nossos cultos, entregou sua vida para Jesus. Voltou-se para Deus, ele disse que era desviado, voltou-se para Jesus. E um dia, ele me procura e diz assim para mim, preste bem atenção, ele diz assim para mim: pastor, eu não aguento mais a vida que eu estou vivendo. Eu disse: calma, meu irmão, você se voltou para Jesus agora, Jesus vai trabalhar na sua vida. Ele disse: não, pastor, eu preciso lhe dizer. Eu disse: o que é, meu irmão? Aí ele disse assim: eu sou fugitivo da polícia. Sou fugitivo. Muito forte. Eu estou 2 anos andando o Brasil todo, mas fugindo. Mas eu tenho esposa, eu tenho filhos, eu tenho casa, eu tenho família. E eu não aguento mais viver
como eu estou vivendo. E o homem estava, irmãos, arrasado, triste. E ele me participa isso. Ele disse: pastor, me ajuda. O que é que eu faço? O que é que eu faço? E na mesma hora, irmãos, eu disse: dobra o teu joelho aí e vai orar, que eu vou ali para o altar agora, dobrar o meu joelho e vou orar por você. O que Deus falar para mim, eu conto para você. O que Deus me revelar, eu te digo. Aí ele dobrou o joelho, eu fui para o altar, dobrei meu joelho e pedi a Deus pela vida dele. Intercedi por ele. E pedi a Deus uma palavra, uma luz que eu pudesse dar para ele. E ele me disse, né? Eu não vou dizer aqui, ele disse porque ele estava sendo procurado, o que ele tinha feito, o que tinha acontecido. Ele me disse. E eu fui orar por ele. E aí, depois que eu orei, Deus falou comigo, deu uma palavra para mim, para eu falar para ele. Você crê que nosso Deus é o Deus vivo, viu? Que fala com o homem na terra, viu, irmãos? Creia. Aleluia. E eu fui conversar com ele. Eu disse: irmão, me diga uma coisa. Você aceitou Jesus de verdade? Você está arrependido dos seus pecados? E você verdadeiramente aceitou Jesus? Ou você entrou para a igreja para se esconder, para continuar fugindo? Não é, irmãos? Porque pode acontecer. Viu? Pode acontecer. E dizem que acontece. Amém? De alguém, às vezes, entrar na igreja só para se esconder. Viu? Se converter, entre aspas, amém? Só para fugir de uma situação. E eu perguntei a ele: você aceitou Jesus para se esconder? Ou realmente você está arrependido e realmente você está buscando refúgio em Deus? E aí ele disse: eu estou buscando refúgio em Deus, eu estou arrependido. Aleluia. Mas eu estou nessa situação, eu preciso de ajuda, pastor. Eu disse: pois bem, senta aí. Eu sentei com ele e disse assim: olha, é o seguinte, você quer que Deus mude a tua situação? Você quer o socorro de Deus? Você quer que Deus entre e mude essa situação que você está vivendo? Ele disse: eu quero. Eu disse: você precisa se entregar à polícia. Você precisa se entregar à polícia. E aí ele olhou assim para mim, assustado. Eu disse: olha, Deus, ele trabalha certo. Deus é um Deus certo, meu. Deus, ele não aceita suborno. Deus, ele não se corrompe. E o certo é certo. Ele é juiz justo. Se você errou, como você está dizendo, há uma ordem de prisão, você está sendo procurado pela polícia. E se você se converteu a Jesus, eu digo para você: assuma os teus erros, assuma o teu pecado e se entregue à polícia. E Deus vai mudar a tua situação. Irmãos, eu sei que a palavra é difícil, não é, irmão? Mas a verdade, ela tem que ser encarada. Né? Há uma relação muito forte entre realidade e verdade. A verdade tem que ser vivida. E aí ele olhou assim para mim e começou a chorar. Ele disse: pastor, realmente eu errei, realmente está certo, a polícia está atrás de mim. Mas aí ele disse assim: eu tenho medo, pastor, de me entregar, porque eu tenho medo do que possa acontecer comigo na cela de uma prisão. Eu sou um homem de bem, eu sou um homem de família. Eu errei, é verdade. Eu cometi um crime, mas eu não sou uma pessoa mau. Eu sei que eu tenho que pagar pelo meu erro, mas eu tenho medo do que eu possa sofrer
na prisão. Aí eu disse para ele: você crê que Jesus é o teu Salvador? Você entregou a sua vida para Jesus? Ele disse: entreguei. Eu disse: confia em Jesus. Faça o que é certo. Ou tu vai querer viver fugido a vida toda? Tu acabou de dizer para mim que não aguenta mais essa vida que tu está vivendo de fugitivo. Eu estou orando por você. Eu disse para ele: Deus vai entrar com providência no teu caso. Deus está vendo o teu coração. Porque, irmãos, Deus conhece o homem por dentro, irmãos. Deus sabe quando há arrependimento genuíno, verdadeiro. Deus sabe. E ele já estava 2 anos sofrendo. E eu disse para ele assim: olha, se você quer mudar a sua situação, você tem que encarar essa realidade. Você precisa se entregar à polícia. Pense nisso que eu estou lhe dizendo. Depois volta aqui para conversar comigo de novo. E ele saiu. E eu continuei orando por ele. E depois ele voltou. No outro dia ele voltou e disse: pastor, eu pensei muito no que o Senhor me disse, no que eu preciso fazer, em como eu estou vivendo, na minha vida até aqui. E eu decidi confiar em Jesus. Eu entreguei minha vida para Jesus, eu estou na mão de Jesus. Que Jesus faça de mim a vontade dele. E ele disse para mim: eu vou me entregar à polícia. E quando ele disse para mim: eu vou me entregar à polícia, eu já estava orando por ele. Irmãos, preste atenção, é muito forte esse testemunho, é muito forte. E é só para quem crê, viu? Esse testemunho é só para quem crê. E aí, ele pegou e disse: espere aí, você não vai se entregar aqui agora não. Você vai voltar para o Rio de Janeiro. Aí ele disse: quando eu chegar no Rio de Janeiro eu me entrego. Eu disse: não. Quando você chegar no Rio de Janeiro, você vai ver sua família. Mas eu corro o risco de ser preso. Eu disse: olha, Jesus está com a mão em cima de você a partir de hoje. Você vai ver sua família. Passa lá uns 3 dias, 1 semana no máximo, com a tua família, com a tua criança, com teus filhos. Aí ele disse: aí depois eu me entrego. Aí eu disse: não. Eu disse: eu estou aqui como homem de Deus, como profeta de Deus para a tua vida. Você crê? Aí ele olhou para mim e disse: eu creio. Aí eu disse: aí você não vai se entregar não. Aí, mas não é para eu me entregar. Eu disse: preste bem atenção. Você vai contratar, vai chamar um advogado. E aí você vai dizer para o advogado toda a sua história. Glória. Você vai dizer para o advogado toda a sua história. E que você aqui no Recife, você entregou sua vida para Jesus. Que você conversou com o pastor da igreja. E que o pastor te instruiu a se entregar. E porque você se entregou a Jesus, e porque você está arrependido, e porque você agora entende que você precisa pagar pelos teus erros, porque você agora é um crente, é um cristão, diga para a advogada: eu voltei para o Rio de Janeiro para me entregar, só que o pastor mandou eu chamar um advogado, e eu estou passando aqui minha história para você. Aí foi uma advogada, parece. A advogada pegou o caso dele, levantou o caso dele tudinho, a situação todinha. E a advogada conseguiu uma audiência com o juiz. Conseguiu uma audiência com o juiz. E foi examinado perante o juiz toda a situação dele, todo o caso, como estava, tudo. Eu desconheço essa parte, eu desconheço, viu, irmãos? A situação, tudinho, mas advogado com juiz. E a advogada disse: o meu cliente quer se entregar, porque o meu cliente está dizendo que se converteu a Jesus e quer se entregar à justiça. Irmãos, sabe o que foi que aconteceu? E aqui que está a maravilha, aqui que está o milagre. O juiz examinou todo o caso dele, toda a papelada, e disse para a advogada: ele quer se entregar,
porque aceitou Jesus, porque disse que se converteu, porque disse que o pastor mandou ele se entregar. Aí ele voltou para cá, para o Rio de Janeiro, para se entregar. Aí a advogada disse, foi. Aí o juiz, disse assim o juiz, diga a ele que pode ficar em casa. A gente vai resolver a situação dele aqui. Aí o juiz é que sabia qual era os trâmites, qual era a situação, estava o juiz, estava o advogado. Aí, diga a ele que ele fica em casa, porque esse homem se converteu de verdade. Esse homem está arrependido. 2 anos vivendo desse jeito, quer se entregar. Não, a situação dele é essa. Deixa aqui a situação dele aqui, dá para resolver por aqui, e ele não precisa de ir para a cadeia, não. A gente dá a solução. Irmãos, 2 anos fugindo, 2 anos sofrendo por causa do pecado, por causa do erro. Mas quando se arrependeu, quando se converteu a Jesus, e quando entendeu, assumiu o seu erro e que tinha que encarar a sua realidade, irmãos, ele pediu socorro ao juiz dos juízes, ao rei dos reis, ao senhor dos senhores. É fato. Ele teve salvação, livramento daquela situação. A história dele foi mudada, porque houve arrependimento, porque houve conversão. Essa é uma experiência. Veja só, não tem como dizer, nem como afirmar, nem ninguém aqui está fazendo isso, que o juiz ele usou de algum artifício errado. Não. O juiz analisou a situação dele. De repente, o sofrimento dele também foi porque ele estava imaginando uma coisa que ainda não era. Mas, de fato, o pecado dele estava oprimindo ele, estava consumindo ele, estava matando ele. Mas quando houve um arrependimento, quando houve uma conversão e quando ele entregou o seu caminho ao Senhor, preste atenção, são inúmeros testemunhos que nós conhecemos semelhantes a esse. Aleluia, se ele estava no caminho de morte, e ele agora começa a andar nos meus mandamentos, nos meus caminhos, ele não morrerá. Olha, aí eu quero completar agora a frase de Paulo: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o Senhor. O dom gratuito de Deus é vida eterna em Cristo Jesus. Deixa Deus mudar a história da tua vida. Deixa Deus mudar essa situação. Aleluia, arrepende-te. Aleluia, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e tudo ele fará, fará sobressair a tua justiça como o sol, aleluia, como a luz da aurora, que vai brilhando e brilhando e brilhando. Aleluia, Deus quer te livrar do caminho de morte, Deus quer te livrar do caminho de perdição. Alguém pode dizer que não tem jeito, que não tem mais solução, aleluia, mas Deus diz assim: tem jeito sim, se você se entregar a mim, se você confiar em mim, eu mudo a tua história, eu mudo essa situação. Aleluia, vem para o caminho da vida, vem para o caminho da vida. Ei, e você que está no caminho do Senhor, não se desvie. Não se desvie do caminho do Senhor, não se desvie. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Com essa reflexão e com essa leitura, eu espero que você possa meditar na justiça de Deus e saber que
A justiça de Deus não anula o seu amor, nem o seu amor anula a sua justiça. Amém? Deus é justo e Jesus te ama. E Jesus te ama. Vem para o caminho da verdade, vem do caminho da honestidade, vem para o caminho da luz. Aleluia. Vem praticar a justiça e Deus te livrará da injustiça. E Deus te livrará do mal. Viu? A sua integridade em Cristo será seu escudo. A sua integridade em Cristo será seu escudo. Então eu me lembrei aí de mais esse testemunho, que você possa refletir em toda essa palavra, que Deus possa continuar te abençoando. Amém?